Sobre cultura, a gente fala agora. A Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de incentivo à cultura no país, ela vai ser alterada. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, em um vídeo nas redes sociais. As mudanças começam pelo nome da lei e chegam a redução brutal de 60 milhões de reais para apenas R$ 1 milhão no valor máximo autorizado por projeto beneficiado. Quem participa com a gente pela web para falar sobre os impactos dessas mudanças é o historiador e escritor Célio Turino, que participou diretamente da construção de políticas públicas nessa área. Foi, por exemplo, o idealizador do programa Cultura Viva, dos Pontos de Cultura, criado durante a gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério, ainda no governo Lula. Boa tarde, Célio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita, todos os telespectadores da TVT. Sempre estarei presente quando me chamarem. Que ótimo. O papel que vocês representam. Muito obrigada, E é o Célio. programa, né? O Bom para Todos, que é um excelente programa de meio de tarde. Muito obrigada, Célio. Célio, explica pra gente, então, que momento é esse que a cultura vive e especificamente com o anúncio, então, dessa mudança da Lei Rouanet nesse momento. Eu estava acompanhando o debate sobre o desmonte da ciência e tecnologia. É o mesmo que tem ocorrido com a cultura, não é? Em verdade, um grande antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, dizia que essas políticas, essas ações de desmonte que de tempos em tempos surgem no Brasil, não são resultado de um acaso, mas de um projeto, né? De um projeto que coloca o Brasil num padrão de neocolônia, né? A cada momento em que nós estamos avançando, se corta, a gente volta casas atrás e tem que reconstruir tudo novamente. A Lei Rouanet, ela faz parte de um mecanismo de financiamento da cultura no Brasil. Ela não é uma lei de esquerda, como alguns tentam dizer, ao contrário, ela foi aprovada no governo Collor em 1991, idealizada pelo Sérgio Rouanet, um importante diplomata e intelectual brasileiro que merece todo o respeito, e ela tem as suas fragilidades e tem também os seus pontos positivos, né? Ela garante, em média, um financiamento pequeno em termos de renúncia fiscal no Brasil. Hoje o Brasil circula em torno de 400 bilhões de reais para renúncia fiscal. A Lei Rouanet envolve 1,2 bilhão de reais por ano. Mas ela gera um grande retorno. Primeiro, o setor da cultura, hein? Do ponto de vista de emprego, ele emprega 1 milhão de pessoas e envolve também 250 mil empresas, a maioria micro e pequenas empresas em atividade. Gera também uma ação tributária de 10,5 bilhões de reais por ano. E há um retorno de renúncia fiscal de 1,2 bilhão, que é mais ou menos um pouco menos de 10% do que a cultura gera em imposto. Desse recurso, volta para a sociedade, pesquisa bastante aprofundada, realizada pela FGV e anunciada no ano passado, a cada R$1 investido pela Lei Rouanet, volta para a sociedade R$1,59, ou seja, 59% a mais do que se investe. Agora, com as mudanças propostas, eu diria que, em alguns aspectos, pode até ser salutar a definição de um teto, mas da forma com que o governo fez, ele praticamente inviabiliza uma série de ações. Por exemplo, o teto de R$1 milhão, ele pode ser, ele até é razoável para um monólogo de teatro, mas para um espetáculo de teatro com 100 pessoas envolvidas, entre músicos, atores, um grande musical, que também tem as pessoas para trás do palco, né, que são mais até do que as que vão ao palco, ele é insuficiente. Para cinema, a mesma coisa. Para se fazer um livro, talvez não seja um problema. Aliás, essa discussão em relação à Lei Rouanet, ela envolve uma série de falsificações. Em primeiro lugar, 66% de todos os recursos utilizados na Lei Rouanet vão para projetos com menos de R$25 mil. E aproximadamente 90%
dos projetos tem um custo, tem um valor de menos de 100 mil. Agora, com essa definição, isso vai se quebrar. Um outro aspecto também, que eu diria, é que ele desorganiza a cadeia produtiva da cultura de uma forma intensa e com algumas propostas que acabam sendo, não diria populista, que nem é o termo que eu gosto de usar mais, mas são propostas demagógicas no sentido da alternativa que se coloca de que agora um espetáculo financiado com recursos da Lei Rouanet terá que devolver entre 20% e 40% em ingressos gratuitos. Isso inviabiliza o negócio da atividade cultural. Imagine, vocês estão aí sediados em São Bernardo do Campo. A indústria automobilística, ela sempre recebeu incentivo fiscal desde o tempo de Juscelino Kubitschek, já tem mais de 50 anos. Imagine se a contrapartida fosse entregar entre 20% e 40% dos carros produzidos gratuitamente para um setor. Então, na verdade, eu diria que essa proposta ela vai mais no sentido de desorganizar o segmento, o campo da cultura, do que propriamente em aprofundar processos democráticos. Inclusive porque, se essa fosse a intenção do governo, existe o Pró-Cultura, que está parado no Congresso já de longo tempo, que já foi desenvolvido a partir de processos intensos de discussão, no sentido de corrigir distorções, meios para a região Nordeste, uma grande concentração em São Paulo e Rio, mas isso tudo o governo poderia, inclusive, propor alterações nesse momento e essa seria a melhor alternativa para o aperfeiçoamento da lei. O que está ocorrendo na prática é a destruição da lei e do sistema de financiamento da cultura. Sim. Genial, Célio. Muito bacana os pontos que você levantou, porque realmente, assistindo ao vídeo que foi divulgado nas redes sociais, a gente vê uma série de mudanças que parecem muito positivas, mas analisando a fundo, como você fez aqui, trazendo esses pontos tão importantes, a gente passa a entender um pouco melhor do que se trata essa mudança e como pode afetar. Inclusive, você citou um ponto muito importante, que é o setor emprega muita gente. E você mexer nesse setor, nesse momento, é contribuir para uma situação de desemprego que já está altíssima no país. Então, a gente precisa ficar bastante atento a essa situação. Célio, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.